Tradutor. Otaquim. O grupo de Solta chegou à cidade do Desfiladeiro Seco. Eles viram que a cidade estava em ruínas. Pedregulhos de rocha esmagaram a praça e as casas dos residentes aqui. As pessoas estavam em pânico por toda a cidade. O diretor da cidade não estava em lugar nenhum, então ninguém poderia guiá-los neste tempo de crise. Solta sabia que o diretor da cidade do Desfiladeiro Seco morreu nas mãos de Július Reinar, o mandamento do amor da vontade de Deus. Solta olhou para Lumilia e disse: deveríamos ir agora. Não podemos descansar adequadamente neste lugar. Lumilia voltou a olhar para Jusmin e Fred. Os dois acenaram para ela antes que ela concordasse com ele. Ela então abriu a boca e disse: na verdade, trouxemos uma caravana aqui. Verdade. Solta olhou para ela. Se ela realmente tinha uma caravana, essa era uma boa notícia. Mas não sei se ainda está aqui, Lumilia disse com uma leve hesitação. Ok, vamos verificar primeiro. Solta acenou com a cabeça para ela. O grupo entrou na cidade do Desfiladeiro Seco. Os efeitos do feitiço de Július foram realmente devastadores. Tinha destruído a maioria das casas da cidade do Desfiladeiro Seco. No interior da cidade um espetáculo podia ser visto. Cadáveres foram espalhados por toda parte. O sangue tingiu o chão. Algumas pessoas foram esmagadas em vários pedaços. Alguns foram queimados pelo fogo que saía da rocha. Os pedregulhos de rocha esmagaram a casa e isso incluía as pessoas que viviam lá. Algumas casas tinham fumaça subindo por causa das pedras em chamas. Algumas pessoas saqueavam mercadorias de algumas lojas. O caos se espalhou por toda a cidade, já que ninguém tinha autoridade para comandar essas pessoas. Com a perda de seu líder, o povo da cidade entrou em pânico. Mesmo agora, o povo ainda estava em pânico por causa das vibrações da Batalha dos Dois Mandamentos e do Cavaleiro Pálido. A cada minuto, o solo tremia 2, 3 vezes. Brian tinha uma expressão vazia no rosto quando viu esta cena. Solta percebeu o olhar de Brian, então disse: Brian, ignore-os. Nós também estamos feridos, então não tente ajudá-los. Mesmo se você realmente quisesse ajudar, você não seria capaz por causa de sua condição agora. Se cair, você se tornará um fardo. Eu sei. Brian abriu a boca e disse. Solta olhou para o rosto de todos e suspirou. Se eles estivessem sentindo náuseas por algo assim, eles não seriam capazes de lidar com a versão futura em que todo o continente estava na guerra. O primeiro grande evento que atingiria este continente foi a invasão dos demônios. Este evento foi realmente brutal, pois os demônios massacravam impiedosamente aquelas pessoas dos pequenos países. Esses pequenos países que não foram incluídos no mapa serão aniquilados. Aqueles pequenos países e cidades ou vilas que não estavam sob a proteção de grandes países foram massacrados pelos demônios. Foi verdadeiramente brutal, considerando que centenas de milhões de pessoas morreram na invasão dos demônios. O grupo de Solta chegou ao local onde Fred estacionou a carroça. Eles entraram no curral e descobriram que a carroça havia sumido. Como esperado, algumas pessoas já a retiraram. Com o estado da cidade, é natural que as pessoas levem qualquer carroça que virem, disse Solta com um suspiro. Fred e o resto não puderam deixar de acenar com a cabeça para suas palavras. Vamos encontrar um lugar para ficar. Solta sugeriu a eles. Vamos fazer isso, disse Lumilia. Ela sabia que Solta e Brian estavam exaustos e precisavam de muito descanso antes de recuperar suas energias. O grupo de Solta deu a volta na cidade e encontrou uma casa abandonada. Eles decidiram passar uma noite dentro de casa. Jusmin ficou acordada de guarda na casa enquanto todos descansavam. Mesmo que ela não tivesse energia suficiente, ela ainda podia acordar todos quando algumas pessoas entrassem na casa. Solta e Brian desmaiaram quando relaxaram os músculos tensos. Eles estavam muito cansados e exaustos de todas as coisas que aconteceram hoje. Eles adormeceram instantaneamente quando se deitaram. Também com suas condições atuais, eles não poderiam ir para outra cidade. Eles precisavam descansar mais do que qualquer coisa. Lumilia não perguntou a Solta sobre o que aconteceu na floresta, pois ela sabia que ele precisava descansar agora. Suas perguntas podiam esperar até amanhã.
Esse dia está sendo tão difícil, Lumilia murmurou enquanto olhava para fora da janela. Ela então abriu sua bolsa e tirou a cereja da luz mística. Ela o ergueu na frente do rosto e olhou para ela com uma expressão atordoada. Depois de alguns momentos, ela sentou-se em posição de lótus e deu uma mordida na cereja da luz mística. Ela decidiu comer a cereja agora e ver o efeito em seu corpo. Ela lentamente digeriu os nutrientes da fruta dentro de seu corpo. Espero conseguir o reconhecimento do meu pai. Souta e Brian acordaram ao meio-dia. Eles desceram e descobriram que todos já estavam acordados. Dói. Meu corpo todo, Brian reclamou. Os ferimentos que ele recebeu foram muito maiores do que os de Souta. Ele teve sorte de ainda estar vivo depois de enfrentar o Bestroe de frente. Souta ignorou Brian e saiu. Ele pulou no telhado da casa e olhou na direção da floresta desolada. A floresta desolada secou. Todas as árvores dentro dela murcharam e não havia mais vestígios de vida na floresta. Ele realmente se encaixava no nome, Floresta Desolada. A batalha acabou, Souta murmurou enquanto olhava para a floresta. Já que um grande evento aconteceu aqui neste lugar. Um dos 3 grandes países enviaria pessoas para investigar este lugar. O reino sagrado de Deus era o que estava mais perto deste lugar, então ele pensou que seriam eles que iriam investigar este lugar junto com os países próximos a este lugar. O Cavaleiro Pálido, Souta murmurou ao se lembrar do que viu ontem. O Cavaleiro Pálido foi selado dentro da floresta desolada por 20.000 anos. Somente o povo da vontade de Deus conhecia esta informação. Eles queriam algo do Cavaleiro Pálido e essa era a autoridade do Criador. Mais tarde, eles vão virar todo o continente de cabeça para baixo apenas para encontrar as outras 3 autoridades. Souta coçou o queixo e lembrou que o Cavaleiro Vermelho ainda estava vivo, mas os outros 2 não. As 2 autoridades foram passadas para outras pessoas que se adequavam ao seu poder. Ele não sabia muito sobre as autoridades. Ele só sabia que era um poder especial e as pessoas que o exerciam eram extremamente poderosas. Souta balançou a cabeça e colocou esses pensamentos no fundo de sua mente. Ele voltou para dentro de casa e descobriu que Jusmin já preparava comida. Como esperado de uma empregada, ele podia contar com ela para coisas como cozinhar. Parece que Fred acordou de manhã cedo para caçar alguns animais selvagens. Era difícil encontrar comida nesta cidade agora que as pessoas estavam fazendo as malas. Ele percebeu que a aura de Lumilia mudou. Ele adivinhou que ela consumiu a cereja da luz mística e isso fez sua aura ficar mais forte. O grupo de Souta viajou de aldeia em aldeia até encontrar um lugar onde o local não foi afetado pela batalha na floresta desolada. Bem, ela tinha muito dinheiro, então não era um problema para ela. Eles ficaram naquela vila por uma noite antes de continuar sua jornada para a cidade Ladros. Durante o caminho, Lumilia perguntou a ele o que aconteceu na floresta desolada. Souta explicou a eles que as 2 pessoas que apareceram faziam parte do culto da vontade de Deus. Eles ficaram chocados quando ouviram isso. Eles ouviram rumores sobre o quão aterrorizante era o culto da vontade de Deus. Ele explicou como aquelas 2 pessoas mataram os nobres dentro da floresta. Isso provocou a ira de alguma família nobre do país Melosa. Além disso, o diretor da cidade do desfiladeiro Seco veio lá com o patriarca da família nobre. Eles lutaram contra as 2 pessoas do culto da vontade de Deus. Souta disse que os identificou por causa do símbolo em suas roupas, o símbolo de uma mão segurando o mundo. Esse é o símbolo do culto da vontade de Deus. Lumilia, Fred e Jusmin engasgaram com a história. Eles finalmente sabiam o perigo que estavam enfrentando naquele lugar. Eles morreriam facilmente se fizessem um movimento errado. No final do dia, o grupo de Souta chegou à cidade Ladros. Parece que eles não vinham aqui há muito tempo devido ao que aconteceu em Floresta Desolada. Estamos de volta! Brian exclamou em voz alta. A aula já começou esta manhã, então perdemos um dia de aula, disse Souta. Ele olhou para sua bolsa com uma expressão satisfeita. Ele ganhou muito com essa busca. Fim do volume 2 NT. Finalmente finalizamos o 2 graus volume dessa obra magnífica, e mesmo com alguns contratempos, bem,
De qualquer forma, sou grato a todos por lerem e pelo Couto que comprou um combo e me deixou ainda mais motivado a chegar aos atuais e terminar a obra. Beijos do tio Otaku Combo. 40 de 60.